Minha rapaziada, deu Inter, deu Internacional, deu Colorado, vitória do Internacional sobre o São Paulo. A gente que já estava se propondo, né, desde que o Botafogo ganhou a equipe do Atlético Mineiro. Óbvio, o Botafogo tem que fazer a sua parte, mas a ligar os secadores, o Botafogo tinha que ligar o secador e assim fizemos. Acompanhamos toda essa partida entre Internacional e São Paulo e no Morumbi o Colorado venceu. Vamos ler aqui a classificação com esse confronto que abriu a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. E vamos falar também sobre Botafogo e Santos, rapaziada. Já estamos entrando numa véspera aí, né, cara? Não vai ser um resumão Brown e Fogo, vai ser um resumo dessa situação dos ingressos, né? Eu peço para que, se você quer ficar ligado em todos os assuntos que rolaram hoje, cara, eu peço para que você maratone os vídeos, né, que aconteceram hoje, que estão muito completinhos. Então não se preocupe, né, cara? Assiste os últimos 3 vídeos, você vai ficar muito bem informado, mas aqui é um vídeo importante também, que a gente vai falar de ingressos e a gente vai falar de classificação, tá legal? Se inscreva aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, vamos pra cima. Ó, a parada é a seguinte, pessoal, antes de falar dessa situação do jogo entre Internacional e São Paulo, a gente vai falar sobre ingressos, tá legal? É importante a gente destacar aqui os ingressos que já estão sendo comercializados para a partida entre Botafogo e Santos. Leste inferior esgotado e há 2 horas mais ou menos já tínhamos 15 mil ingressos vendidos. Eu acredito que amanhã de manhã a gente já tem a notícia de 20 mil vendidos tranquilamente para esse jogo contra o Santos. Cartada final dentro de casa para ver se o Botafogo arruma alguma coisa. Rapaziada, vamos lá. Vitória do Internacional sobre o São Paulo. Deixa eu ajeitar aqui a primeira cadeira. 1-0, o gol saiu mais ou menos ali aos 15, 20 minutos do primeiro tempo, marcado pelo Maurício, jogador do Inter. O São Paulo chegou a empatar no início do segundo tempo, mas o gol foi anulado com uma falta, né, do Igor Vinícius em cima do Moledo. Era um golaço, né, que ia fazendo o Igor Gomes, mas o gol foi anulado. Portanto, como é que está a classificação do Campeonato Brasileiro nesse momento? Não mudou nada, né? A 37ª rodada foi aberta, com o São Paulo se mantendo na 9ª posição, só que agora com um jogo a mais, com 51 pontos. Se o Botafogo empatar contra o Santos, o Botafogo já assume a 9ª posição. Mas a gente sabe que o empate ele não é suficiente, né? O Botafogo tem que vencer esse jogo. Portanto, continua dessa maneira, né? O América Mineiro, o Atlético Paranaense em 6º com 54, América e Atlético com 52, 7º e 8º respectivamente. 9º, o São Paulo com 51, 10º, o Botafogo com 50, 11º, Fortaleza com 49 e o Santos vem logo atrás em 12º com 47. Se a gente pegar aqui os jogos, né, a gente vai analisar. Lembrando, eu tô pensando em fazer, cara, algum conteúdo, né, nessa quarta agora à noite, né, eu tô pensando em fazer algum conteúdo pra gente poder acompanhar todos esses jogos aí que vão rolar, cara. Vão rolar jogos importantes aí pra gente ficar ligado nessa 37ª rodada na quarta-feira. O São Paulo perdeu pro Internacional, aí teremos Coritiba e Corinthians, não nos interessa, Fluminense e Goiás também não, Avaí e Ceará também não. Às 8h30 é um jogo que nos interessa, então se movimentem que quarta às 8h30 da noite o secador tem que estar carregado. Fortaleza e Bragantino no Castelão, a gente vai ter que torcer pro Bragantino, embora Fortaleza seja o favorito, temos que torcer pro Bragantino vencer. Aí depois tem Flamengo e Juventude, também não nos interessa. E aí às 9h30 a gente vai ter Palmeiras e América Mineiro, tá? E também às 9h30 é um jogo que também interessa, né? Porque a reta final pode ser com o Atlético Paranaense tendo problemas se não fizer a sua parte nesse jogo. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense se enfrentam no Antônio Ascioli. O Dragão precisa ganhar se quiser se manter vivo nessa briga contra o rebaixamento. E amanhã, no mesmo horário de Botafogo e Santos, depois de amanhã, perdão, né, na quinta-feira, no mesmo horário de Botafogo e Santos, às 8 da noite, vai ter Atlético Mineiro e Cuiabá. O Cuiabá também precisando de ponto para se manter na Série A, vai montar uma retranca contra o Atlético Mineiro com certeza. Portanto, a gente tem 3 jogos para ficar ligado nesta quarta-feira. Fortaleza e Bragantino às 8h30, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense às 9h30 e também às 9h30, Palmeiras e América Mineiro. Secadores ligados e o Botafogo, óbvio, tem que fazer a sua parte na quinta-feira contra o Santos. Tá legal? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai tentar elucidar aqui. Eu vou até ler
aqui a nota divulgada pelo Botafogo. Né? Eu vou ler essa nota divulgada pelo Botafogo na imprensa. Né? O Botafogo estava demorando, né? O Botafogo estava demorando realmente a se prontificar, a se pronunciar em relação à venda de ingressos para esse jogo contra o Santos. Talvez estivesse esperando o resultado contra o Galo. Se o Botafogo vencesse o Galo, ia ter promoção para ver se... Porque o Botafogo, né, tem objetivos ainda. Se o Botafogo empatasse ou perdesse, o Botafogo estava de férias, né? Se o Botafogo não ganhasse o Galo, o Botafogo estava de férias, não tinha mais sentido nenhum o jogo. Então, não ia ter motivo de promoção, algo do tipo. Então, vai ter esse apelo justamente por isso, rapaziada. Então, eu leio aqui, além da informação dos 15 mil ingressos vendidos e os setores leste inferior e leste superior esgotados, a gente lê aqui também a nota da assessoria de imprensa do Botafogo do serviço, tá bom? É hora de lotar o Newton Santos, jogar juntos e apoiar incondicionalmente no último jogo no estádio Newton Santos esse ano, que acontece nesta quinta-feira às 8, válido pela 37ª rodada do Brasileirão contra o Santos. Sócios de todos os planos Camisa 7 podem fazer check-in grátis para os setores leste superior, inferior e norte no site botafogo.com.br/ingresso. Eu vou colocar aqui o link na descrição para você ficar ligado, tá legal? É o seguinte, a gente já começa aqui falando sobre o serviço desse jogo. Setores em funcionamento: leste inferior, superior, oeste inferior, norte, tribuna de honra, camarote e setor sul, que é o setor destinado para a torcida do Santos. Setor leste inferior que já esgotou, tá? Todos os planos têm direito a check-in grátis e mais um ingresso podendo ser retirado para distribuir para alguém. E o Cria e Cria Mais também tem check-in grátis. A mesma coisa vale para o setor leste superior e para o setor norte. Nesse momento, o setor norte também está pagando ali para não sócio inteira 10, meia 5, tá legal? E o setor oeste inferior tem o plano glorioso com check-in grátis. O alvinegro paga 12, o plano preto paga 30, o plano branco paga 40. E o Cria e Cria Mais paga, né, pega o check-in gratuito também para oeste inferior. Aí tem os preços ali de tribuna, tudo mais. Tem os pontos de venda física, estádio Newton Santos, as bilheterias norte, leste, oeste, General Severiano, loja Cariocas FC no Parque Shopping, na Barra da Tijuca, na Vila da Penha, Jacarepaguá. Tudo isso eu vou disponibilizar aqui embaixo, o link vai estar na descrição, tá legal? Então, o cara que é sócio torcedor, ele vai poder ir de graça em 3 setores diferentes, além de poder comprar mais um ingresso. Eu comprei o meu e mais um, certo? Tô vendo ainda, eu acho que eu vou doar um desses ingressos que eu retirei. E o mais importante, né? Em poucas horas, setores leste, inferior e superior esgotados, né? Acredito que amanhã o norte esgote também. E a gente deve ter, assim, eu chutaria uns 25 a 30 mil pessoas no Newton Santos para essa batalha final contra o Santos, que vai ser um jogo muito difícil. Se engana quem acha que vai ser um jogo fácil, é aquilo. É como eu falei, tá? Eu, inclusive, vou publicar um vídeo aí à noite, na madrugada, que é uma reação, né, da simulação que a gente fez, tá? Eu, inclusive, no simulador eu coloquei que o jogo foi que São Paulo e Inter seria 1-1. O jogo foi 1-0 pro Internacional, é melhor ainda. É bem provável, né, que os outros times vençam algumas partidas, porque vão estar jogando contra equipes mais fracas, contra equipes que já estão de férias. Então, cara, apesar da gente secar, a melhor forma do Botafogo se classificar é fazendo a sua parte. Isso é meio clichê, é redundante, mas porra, o que é importante é o Botafogo entender que ele só depende dele mesmo. Em algum momento, alguns dos nossos concorrentes eles vão tropeçar. Se o Botafogo ganhar o Santos e chegar para ganhar o Atlético Paranaense, quem sabe não pinte até um 6º lugar, sabe? Depende do Botafogo. Mas antes de pensar no Atlético Paranaense, e assim, além de pensar nos jogos que vão rolar, são 3 jogos para te acompanhar nesta quarta-feira e secar concorrente, o Botafogo precisa fazer a sua parte contra o Santos. Repete-se o roteiro do jogo contra o Galo. Empatou ou perdeu contra o Santos, é férias.
tem que ganhar. Valeu? Um abraço e fui!